Simplicidade é saber lidar com as pessoas e as variáveis que surgem com os relacionamentos diários. Por isso a gente vai conversar sobre esse assunto na história de hoje, então não sai daí. Simplicidade já está no ar. No Simplicidade de hoje a gente vai conhecer uma pessoa que também é um grande profissional aqui da região e tem alguns sonhos para a nossa região, a gente vai compartilhar com o público. Vamos conhecer melhor o Dr. Fernando Viegas Delgado, acertei? Faltou o Antônio. Fernando Antônio Viegas Delgado, bem comprido. Espanhol de pai e mãe, que está aqui na região há quanto tempo, doutor? Eu estou há 30 anos. 30 anos, já é tubaronense, né? Já é sul-catarinense? Já me considero. Porque na verdade tua origem é Rio Grande do Sul. Eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aí depois fiz a faculdade lá em Pelotas mesmo. E depois eu fiz a residência em Santa Catarina. Aí comecei a tomar contato com a região e surgiu a vaga quando eu terminei a residência de vir para cá. Aí acabei vindo. São quantos anos de carreira aí na medicina? Eu me formei em 86, então dá 2016 deu 30 anos, né? 30 anos. 30 anos, agora 18, 32, quer dizer, então eu tô há quase 30 aqui. Eu só terminei a residência e vim pra cá. Eu fiz vestibular com 16 anos e entrei na faculdade com 17. A medicina pra ti, assim, sempre foi sempre esteve no teu sangue, assim, sempre foi vontade tua de seguir para essa... Foi, eu acho que eu tinha um médico na família. Já tinha uma referência? Já tinha uma referência. Já sabia que era foi quase como natural, assim. Já sabia? Já sabia. Já tinha consciência disso? Aí peguei uma especialidade que eu considero uma especialidade boa, que por coincidência hoje é o dia dela, né? O dia da anestesista. Que coisa, né? Eu acredito que as coisas vão se encaixando mesmo que a gente não planeje, né? A gente tinha planejado essa conversa semana passada, jogamos para hoje e hoje é dia do anestesiologista, que é a tua especialidade. Exato, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui, eu cheguei como 5º anestesista. Hoje nós estamos em 16, tem um time grande, 17 anestesistas, então parabéns meus colegas, parabéns para aproveitando a turma. Aí, os parabéns extensivos a todos os colegas, a essa equipe grande que trabalha. Aliás, o trabalho do anestesiologista, é anestesista ou anestesiologista? É anestesiologista como cardiologista, pneumologista, anestesiologista. Não convencionou chamar de anestesista, não vejo nenhum problema, não vejo demérito nisso. Dá uma abreviada, mais fácil falar. Mais fácil falar. Mas não está errado. Em alguns lugares chama anestésio. Eu acho que é indiferente como tu vai dizer o que é. A anestesia é uma especialidade médica que as pessoas fazem, que tu escolhe, tu se forma médico, depois tu escolhe uma especialidade. 3 anos de residência. E aliás, tem um papel fundamental nesse processo porque lida com a dor. É isso? Como é que tu te sente como pessoa atuando nessa área? Assim, tu sabe que a tua responsabilidade é eliminar, bom, eu estou falando a grosso modo, mas eliminar a dor naquele momento em que o paciente está lá, que tem que passar por um processo... A questão da dor, tá? A gente veio falando de experiência, mas a dor é uma coisa super importante, é uma coisa bem atual. Não que seja atual, que esteja começando a se tratar agora, mas sempre foi uma preocupação da humanidade, né? Desde os anos idos, tratamento da dor, morfina, beladona e aí por aí vai. Mas há uma tendência de nós médicos a gente subtratar a dor, tá? Então hoje existe um movimento, não é um movimento inventado por a gente, mas é um movimento que já vem de longa data, de incluir a dor como 5º sinal vital no atendimento médico. Hoje que tu faz frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão. Precisa ser considerado e hoje a dor prioridade. Ela teria que ser ela é o 5º sinal vital. A implantação nos hospitais hoje está se implantando via sistema, via cuidados, de a dor como 5º sinal vital. Ela tem que ser avaliada de hora em hora, de 3 em 3 horas ela tem que ser avaliada.
E não só avaliada, tem que ter um protocolo institucional de tratamento para a dor. Então ela tem que ser tratada. Hoje todas as acreditações hospitalares, elas trabalham cobrando isso dos hospitais e cobrando isso dos médicos. Há uma tendência da gente subtratar. Cada médico trata de um jeito, alguns... o famoso se necessário. Eu preciso sentir dor para ser tratado. Porque a dor é muito relativa. Tem gente que segura mais a onda e tem gente que... O fato de eu precisar sentir a dor para ser tratado está errado. Eu não tenho que sentir dor. Ela tem que ser prevenida. Eu tenho que saber que uma determinada agressão, no caso de uma cirurgia, vai gerar dor. Então eu tenho que cobrir completamente a dor. Eu não preciso esperar ela aparecer para tratar dela. Então é uma mudança de paradigma de médico mesmo. Mas é uma tendência. É uma paradigma assim, não. Estabelecida. Nos Estados Unidos, hoje um paciente se sentir dor dentro do hospital, comprovado pelas escalas, isso é uma escala analógica de dor, né? Que é uma escalinha que tu coloca para o paciente, para ele classificar dele de 1 a 10, ela tem um desvio padrão para um lado e para o outro, mas normalmente ela consegue te dar uma noção que o paciente está com dor mesmo, né? Então o paciente não precisa se sentir culpado de dizer, eu estou sentindo dor, alivia minha dor, por favor. Nos Estados Unidos isso é passível de processo médico, de processo para cima de malpraxis, né? Para cima da instituição hospitalar e do profissional que deixa o paciente sentir dor. A dor ela tem que ser prevenida, a gente tem que saber que aquele determinado procedimento que a gente está fazendo no paciente ele vai causar dor e a gente tem que tratar dela antes dela acontecer, que é analgesia pré-emptiva, que é antes da dor aparecer, prevenir que ela aconteça. E a dor tem que ser tratada, ponto final. Interessante a gente falar de dor, porque é algo assim, até o próprio paciente muitas vezes ele tem o medo, ele tem o receio, mas ele tem até receio de falar que ele vai lidar com isso. Mas o fato da assistência tá pesquisando essa dor dele de 3 em 3 horas, classifica a tua dor, isso. Ele vai ver que aquilo é um sinal vital dele, que se aquilo tiver, é um sinal que ele tem que ser tratado, que ele tem que ser conduzido de uma maneira diferente pela assistência. Tudo isso envolve um grande paradigma do atendimento médico hoje, do cuidado do que a instituição precisa incorporar e considerar importante. Legal, a gente está falando sobre a tua área, né? Mas no segundo bloco, a gente vai interromper o programa agora, mas no segundo bloco, a gente volta conhecendo um pouco melhor o Dr. Fernando. Então não sai daí, Simplicidade, volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, conversando com o Dr. Fernando Delgado. Resumindo, é Fernando Delgado, né? O nome de guerra. É como me chama, Fernando Delgado. Doutora, a gente estava falando de dor. Inevitável falar sobre esse assunto, porque tu és anestesista, anestesiologista. Hoje é dia desse profissional. E antes de entrar em outros assuntos, eu quero te perguntar mais uma coisa. Como que era antes da anestesia? Como que as pessoas sobreviviam à dor? Ou lidavam com isso, assim? É bem como é nos filmes mesmo.
Tipo, põe bebida um negócio alcoólica, na boca que... qualquer coisa que entorpecesse o cérebro era usado. Então, assim, o que eles tinham mais à mão? Era bebidas, no início os fermentados, né? Vinho, cervejas, então é bem como a gente vê que vem bem da antiguidade, sim. Aí... Depois, com o tempo, começou a ter destilado. Depois, com a descoberta de algumas plantas com efeito alucinógenos, usavam aquilo. E assim foi evoluindo, mas a dor existia. Mas as cirurgias que se faziam naquela época eram mais baseadas em amputações mesmo. Amputações por questão de guerra. O maior motivo de cirurgias na época era a guerra, para amputar um membro por uma questão de gangrena, por esse tipo de coisa. Sim. Então era feito desse jeito. Depois assim, aí tem a primeira anestesia que foi feita por um dentista na época até, tá? Que ele descobriu que o éter fazia as pessoas dormir e anulava a dor. E fez uma cirurgia demonstrativa e a partir disso começou a se desenvolver. Depois apareceu os bloqueios sobre a coluna mesmo, ou sobre os nervos, com substâncias que paralisavam a transmissão nervosa e com isso causavam anestesia. E por aí foi se desenvolvendo. E aí hoje avança para essa linha de raciocínio, assim, de tratar da dor como um sinal vital. Não, uma das coisas, mas a gente continua avançando ainda a questão da anestesia, das cirurgias. Hoje avançou, hoje a anestesia trabalha com o tratamento de dor crônica, né? Com infiltrações, com tratamento das mais diversas coisas que causam dor crônica. Várias especialidades hoje caminham pela questão dos algoritmos, né? Pela inteligência artificial. A anestesia ainda não se pressupõe, tem muita intervenção manual ainda a ser feita, né? Interessante isso, né? Mas é uma especialidade hoje que ainda não está no para-brisa da história da inovação. Bom, doutor, tivesse uma experiência recente, a gente conversava sobre isso nos bastidores, uma viagem que tu fizeste com representantes de outros hospitais do Brasil, à Europa, alguns conhecendo a realidade dos hospitais de lá, de alguns hospitais referência de lá. Isso te trouxe, tu voltasse com isso assim, super animado, entusiasmado para aplicar algumas coisas. Vamos do princípio. Sempre foi uma área que quando eu comecei a fazer com mais intensidade a administração hospitalar mesmo, que faz uns 2 anos e pouco para cá, que eu procurei me especializar, eu já tinha feito um curso de pós de administração hospitalar há muito tempo atrás, na época na Unisul. Eu procurei um curso um pouquinho mais avançado no Einstein, em São Paulo. Então hoje todos os hospitais de São Paulo trabalham com coisas diferentes. Existe uma concorrência salutar, mas uma concorrência importante e uma evolução no resultado, identificando que a saúde, que o hospital ele produz um produto, chama saúde, que é individualizado para cada paciente, porque tem a individualização de cada um, mas é um produto. Tá? E quais são as formas que começaram a fazer marketing em cima desse produto? Basicamente, quais são as ações de marketing que nós vamos fazer em cima da questão do produto hospitalar, que é a saúde, que é basicamente, o que é o produto de uma cirurgia? É o paciente recuperado. Qual é o produto de uma internação clínica? É o paciente curado. A expectativa dele. Qual é o produto? O produto de um atendimento de uma emergência é um paciente que foi atendido, a questão do sintoma de emergência dele, ele foi tratado, ele vai embora. Esses são os nossos produtos, esses são os nossos projetos finalísticos. Agora, como a gente vai entregar? O que a gente vai agregar de valor nesse produto para ser diferente ou para fazer alguma coisa diferente? Esse é um dos princípios do marketing. Um outro princípio é a questão dessa mudança, dessa avalanche de informações que a internet propiciou para nós. Agora nós como pacientes, nós como clientes, nós como nos dando a opção de conhecer tudo. Hoje o Dr. Google está aí para fazer qualquer diagnóstico. Então às vezes perigoso, né, inclusive. Termos, eu acho que ele tem a sua função para o bem. Eu acredito que ele tem a sua função para o bem. Porque ele obriga a uma discussão um pouquinho mais profunda sobre o tratamento. Inclui o paciente hoje na discussão do tratamento dele. Antes tinha muito aquela questão do médico lá em cima, sentado naquela sua escrivaninha grande, com as suas fotografias, e o que ele dizia era a lei, tá aqui, ó. Hoje, muitas vezes, a gente vai buscar uma segunda opinião no médico.
Porque a primeira opinião a gente já fez. A gente já colocou o sintoma da gente no Google, a gente já classificou, a gente já viu tratamentos, a gente já olhou... Como paciente, né? Enquanto paciente, né? Como paciente. A gente chega no consultório médico tendo uma capacidade de fazer uma cocriação do teu tratamento. Você vai cocriar. Não é o médico só que vai criar o resultado, o teu produto finalístico. Tá? Tu vai participar dele. E o médico já entendeu que ele precisa saber lidar com isso também. É um caminho, não é fácil assim. Vamos dizer que talvez hoje as administrações hospitalares, a enfermagem, a estrutura no hospital tenham entendido isso, tá? Esse novo paciente que nos procura. Talvez os médicos também tenham começado a entender, mas é a parte um pouquinho mais complicada ainda, nessa cadeia de valor. Tá? Porque é uma somação de todas as coisas para chegar na experiência do paciente. Eu acho que a gente pode conversar depois no próximo bloco. Né? Já passou o segundo bloco, doutor. Que coisa incrível. Mas a gente volta, não posso, vamos segurar esse fio da viagem da tua experiência para falar da experiência do paciente. A gente volta então em seguida, não sai daí, a gente volta já com mais simplicidade. Até já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Realizar sonhos é possível. Com os consórcios VM, você tem ainda mais opções: cirurgia plástica, viagem, estruturação de empresa ou consultório, e ainda compra de máquinas pesadas e equipamentos, além, é claro, das opções automóvel e imóvel. Agende uma visita e consulte nossos preços. VM Consórcios, porque sonhos são possíveis. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. A gente está conhecendo melhor o Dr. Fernando, que atua, assim, hoje como administrador hospitalar, doutor, o que é mais desafiador? É tu vivenciares o dia a dia da anestesiologia, centro cirúrgico, as pressões que a gente sabe naturais da profissão, ou estar à frente de uma instituição buscando essa referência contínua, fazendo sempre coisas diferentes, inovando, porque essa é a palavra de ordem também para a área da saúde. O que é mais desafiador para ti, doutor? Óbvio, né? Os olhinhos brilham. Não sei. A administração hospitalar hoje é o meu foco. Tem prazer e paixão em fazer o que tu faz, né? Acordo pensando nisso, acordo para isso, consigo dormir tranquilo. Durmo muito bem. Dorme bem. Durmo muito bem. Muito bem. Hoje eu acho que a vida da gente é movida por objetivos, por ciclos. Acho que tu fazer aquele ciclo normal de vida foi uma coisa que nunca me apeteceu, aquele ciclo, desenvolve, chega no patamar, agora vamos preparar a saída, a aposentadoria, o descanso, família, netos. Você nunca fez tua cabeça. Não. Eu sou movido por adrenalina, por dopamina. Eu tenho que ter um impulso diferente. E há 2 anos e meio, 3 anos, surgiu essa oportunidade de arregaçar as mangas e cair dentro desse mundo. Então, hoje que me brilha os olhos é a administração hospitalar mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer. A gente falava no segundo bloco sobre a tua ida, essa missão com médicos, com profissionais que são de instituições de referências do país. E o que tu traz, assim, na bagagem, além
Além dessa tua experiência, o que tu traz de prático, assim, que tu queres colocar em prática, que tu muito possivelmente vai? A gente viu muita coisa lá, assim, era um grupo de diretores de hospital, diretoras no caso. Eu era o bendito ao fruto, né? Eu só tinha diretoras operacionais, uma coordenadora de 70 leitos de UTI, que era uma médica, a doutora Graziella, que era do Copador, tinha do Hospital Lefort, do Hospital Beneficência Portuguesa, do Hospital Einstein. Então a gente foi visitar hospitais que eram excelência em Madrid. A Europa está muito avançada nessa questão da experiência do paciente, do cuidado centrado no paciente, né? Que é o objeto do hospital. Tá? Todo o organograma do hospital ele tem que nascer a partir do paciente. E a gente foi visitar esses hospitais. Então a gente visitou vários hospitais, hospitais privados, de ponta, hospitais públicos, que faziam um trabalho de pacientes crônicos, que nem eles chamam. Então, lá eles dividem os hospitais entre agudos e crônicos. Os crônicos são hospitais com uma média de permanência de mais de 35 dias, e os agudos, hospitais com média de permanência, que é a nossa, mais ou menos parecido com a gente, que é o hospital geral, faz cirurgias, nascimentos, partos, UTI neonatal, etc. E em Barcelona a gente foi conhecer um hospital top no atendimento de criança, que traduz a experiência do paciente para tudo. Ainda mais lidando com criança, né? Ainda mais lidando com criança. A gente foi visitar um extremo, um hospital que só lidava com idosos e um paciente que lidava com criança. Então acho que os grandes motes hoje da experiência do paciente, aonde a emoção aflora, aonde a tua intervenção ela vai fazer diferente, eu acho que é no atendimento ao paciente idoso, e aí eu incluo o cuidado paliativo, que eu acho que é uma coisa muito importante. A gente não entrega a sua saúde, a gente entrega uma boa morte. Para esclarecer o público, é ajudá-lo a ser... Exatamente, a fazer a passagem, por esse processo. Né? Não ele, a família, os funcionários, os médicos, que a instituição também, né? A trabalhar com a morte, é um processo finalístico também, trabalhar com a boa morte. E crianças, obviamente, tratamentos oncológicos. E aí, criança oncológica, então aí o bicho, aí é o supra-sumo. Nascimentos, UTIs, a humanização de UTI. Uma das coisas que eu vi lá é a tendência da UTI aberta, tá? A UTI não como aquela coisa fechada, aquele ambiente, que é uma coisa que eu quero implantar bem rápido, é a UTI, que eles chamam de humanizada. Eu acho que a evolução da experiência do paciente, ela extradula um pouquinho mais a questão da humanização. Hoje a humanização está em outdoor, está em um monte de coisa, e às vezes será se a gente está escrevendo aquilo e está fazendo aquilo daquela forma, a gente está conseguindo medir, que uma das coisas da experiência do paciente é tu medir formas que tu mostre, que tu coloque a experiência do paciente. Que ele teve a melhor experiência possível. Ele teve a melhor experiência, eu consigo entregar para o paciente o produto finalístico, mas se ele teve, como eles chamam do uau, aquela história, quando tu vai na Disney, teve aquilo a mais, aquilo que tu não esperava aconteceu, de bom, aquele toque, às vezes assim é um toque, é um cuidado, é um sorriso, é um olho no olho, às vezes são coisas muito pequenas, às vezes são coisas grandes, às vezes é a visita do teu cachorrinho, às vezes, como tinha no hospital infantil lá, tinha equipe de cachorros, que eram funcionários do hospital, entre aspas, divididos em especialistas. Tinha cachorro especialista da oncologia, cachorro especialista da vacina, cachorro especialista da fisioterapia, e conforme o temperamento de cada animal, ele era disponibilizado para isso, com horário de trabalho, com tudo. Então eles conseguiram evoluir muito, mas evoluir bastante na questão visual do hospital, na questão da UTI aberta, muito mais em criança, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, a gente, médicos, técnicas, enfermagem, com a questão da privacidade. A UTI, está todo mundo junto ali, é um salão, tem aquelas separações, mas assim, tem um paciente ali que está no banho, que está do meu lado, ou tem um paciente que está com cuidados, com aspiração, com coisa, eu tenho que respeitar a privacidade dele. Mas perguntaram para ele se ele quer que respeite a privacidade dele, ou ele quer que tenha alguém do lado dele tocando nele, que ele quer um familiar, que ele quer um filho. Então, o atender o paciente nas suas crenças, nas suas vontades, e entender que isso é importante para o tratamento, essa é a experiência do paciente. É respeitar crenças individuais, é respeitar a pessoalidade da pessoa, é respeitar a religião dela, é respeitar as coisas que ele acredita.
Então, isso é a experiência do paciente. A equipe hoje está cada vez mais conseguindo se adaptar a isso. Então, esse entendimento, respeitar a integridade, respeitar integralmente a pessoa. Como um ser único. Como um ser único. Para que ele se sinta assim de fato. Aí o quê? Aí o que tu busca com isso? Agregar valor. Aí eu volto para o marketing de novo, eu quero agregar valor, eu quero que os pacientes me procurem, porque eu coloco um valor a mais no que eu estou fazendo. Eu quero que os pacientes me procurem, eu quero medir se eles estão me indicando, eu quero entender se eles são meus detratores, se eles ficaram passivos em relação ao meu tratamento, ou se eles são promotores. Basicamente é isso. No final das contas, eu quero entender que com isso eu consigo interiorizar esses dados e fazer o trabalho da melhoria contínua e trazer, e criando, co-criando, tá? E isso não envolve, o caso da empatia com o paciente, não envolve só a empatia do paciente, envolve a experiência do funcionário, a experiência do médico que está trabalhando ali dentro. Então, eu virei o ser empatia, eu tenho que ser empatia, eu tenho que me empatizar com o paciente, conseguir entender o que ele está passando, eu tenho que conseguir entender o que o médico está querendo ali dentro, me colocar no lugar do outro. Então, me colocar no lugar do outro como um diretor de hospital, me colocar no lugar do outro de todo mundo. À medida que eu estou administrando o hospital, eu tenho que me colocar... É um ciclo virtuoso, né? Eu não tenho que me colocar no lugar somente do paciente. Entendi. Tá? Ser empático com o paciente, não. Eu tenho que me colocar com o funcionário. Porque se eu não cuidar de quem cuida, entendeu? Eu tenho que cuidar de quem cuida. E quem cuida são os enfermeiros, são os técnicos, são o pessoal da manutenção, é os recepcionistas, é os médicos, fisioterapeuta, psicóloga. Então, a função hoje do administrador é uma função muito holística na condução do hospital. Olhando o lado econômico e financeiro, mas olhando o lado valor. Então, é efetividade do teu trabalho. Doutor, dava mais um programa? Dava. Esse assunto é empolgante. Quando a gente conversou lá naquela reunião, né, quando tu voltaste de viagem, a gente tem que transformar isso numa conversa, porque teu entusiasmo é contagiante. E tenho certeza que vai ser um bom trabalho ainda daqui para frente, muita coisa, muita perspectiva. Já está até aqui, com certeza, frutos. Muitos frutos, né? Doutor, obrigada por ter saído lá da reunião. Sentado aqui com a gente para conversar. Vamos dizer, não faz parte do meu trabalho, faz parte do meu Acho que os teus objetos foi providencial não trazer. Tem muito assunto. Eu não sei o que eu ia trazer, nossa. Doutor, obrigada, tá? Nada. Muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos com o público e pelo privilégio que eu tenho também de aprender sempre contigo. Muito obrigada. Eu também, sempre à disposição. Adorei. Eu agradeço também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Não esquece de ir lá nas nossas redes sociais e compartilhar simplicidade por aí. Até a próxima história.